Há muito tempo atrás, Jesus esteve entre nós. Aproximadamente 2000 anos, Jesus se encarnou como homem e habitou entre nós. Ele veio em direção aos ímpios, ele veio em direção aos perdidos, ele veio buscar suas ovelhas perdidas a fim de restabelecer a amizade com o Pai. Uma jornada de dor, mas de esperança para o perdido. Só nos resta, diante desse amor, glorificá-lo. Fomos criados para isso. A palavra de Deus diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Isso está escrito em Isaías, capítulo 43 e versículo 7. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. A palavra de Deus nos diz que o homem pecou contra o seu Criador. A coroa da criação comeu do fruto proibido. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou o seu Filho a fim de que pudéssemos encontrar vida novamente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Jesus veio ao mundo, nasceu qual criancinha na pobre vila de Belém. Deus usou a vida de um jovem casal chamado Maria e José para serem os seus pais. Assim, o amor do Pai começa a ser revelado através do Filho de Deus. Javé salva. Esse é o significado de seu nome. Jesus, desde pequeno, tinha uma missão: salvar o seu povo de seus muitos pecados. A palavra de Deus afirmou: ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Da paz perene que Ele
Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, 22 e 23. Ele chegou e estava no meio do seu povo. Jesus seria um luzeiro, não somente para Israel, mas para toda a humanidade. Naquela região haviam pastores que foram avisados pelos anjos sobre o nascimento do Senhor Jesus. Assim foram até Belém para ver o menino. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Lucas 2 e 20. Contemplai
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus entregaria o seu Filho para a morte. Jesus nasceu com o alvo de ser entregue em favor dos pecadores. O Deus Trino havia desenhado esse plano na eternidade. Isso é a mais plena demonstração de sua soberania, misericórdia, bondade, amor e graça. Deus amou o pecador. Que graça maravilhosa! Só nos resta nos prostrar diante do Salvador, diante do Rei dos Reis. Vejo seu corpo encantado naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José sozinho ali, o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. E no terceiro dia então o Filho enfim ressuscitou. Onde está a morte, teu aguilhão? A Cristo Rei, adoração. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar, pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Branco voltará e a noite enfim terminará, e em meio ao santo subirei, sua face eu contemplarei.
profecia, a aparição dos anjos, o nascimento, os pastores, os magos, tudo isso revela o grande plano de Deus para salvar a humanidade. Foi um milagre de amor de Deus. Deus se fez um de nós. Tudo isso nos faz entender o sentido do Natal. Deus domina sobre tudo. Deus é o Senhor sobre tudo e todos. Nós poderemos provar o amor de Deus. Ele não está longe de nós. Nós podemos perceber o seu cuidado. Ele é real. Deus é amor. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a O profeta Isaías registrou: acaso não ouviram, não entendem, estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra, para que ele e as pessoas lá embaixo pareçam gafanhotos. Estendem os céus como uma cortina e faz com ele sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham. Quando sopra sobre eles o vento, os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as fez sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Diante daquilo que o nosso grande Deus realizou, só nos resta exaltá-lo.
Só nos resta reconhecer a sua grandeza, como acabamos de ouvir, através da leitura do profeta Isaías. Eis então que o Natal nos remete a pensar e a considerar tudo isso para a glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo, certa vez na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, também nos deixou verdades que são importantes relembrarmos e considerarmos nesse momento. A carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 2, afirma o seguinte: Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu na linhagem do rei Davi e, quando o poder do Espírito ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele introduz a carta aqui à igreja em Roma, para solidificar aquilo que ele iria dizer, assim como solidificar o seu ministério, ele se lembra da tão grande história de salvação. Ele se lembra dos profetas. Os profetas anunciaram que o Messias viria. Os profetas anunciaram que o Salvador viria, transformaria e mudaria a vida da humanidade. A vida especificamente também do seu povo, o povo de Israel, o povo amado por Deus. Deus prometeu boas novas há muito tempo atrás. A palavra de Deus diz até mesmo, através do apóstolo Pedro, que antes, na eternidade, o Cordeiro de Deus já havia sido morto. O plano do Deus Trino já havia sido estabelecido previamente. E os profetas então proclamaram aquilo que o nosso Deus, o nosso grande Salvador, Jesus Cristo, faria. E tudo isso nós temos registrado nas Escrituras. Tudo isso nós temos registrado na palavra de Deus. E Deus proclamou, anunciou isso por meio de muitos profetas. E como nós ouvimos através das canções, como nós ouvimos através da proclamação, das leituras que foram feitas até agora, isso só se confirma que o nosso Deus cumpriu aquilo que prometeu. O versículo 3 diz: elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. Isso é Natal. O Verbo se fez gente e habitou entre nós. O apóstolo Paulo nos diz que as Escrituras se referem ao Filho como homem. Deus veio, Deus esteve entre nós, Deus se fez como um homem, Ele se humilhou, Ele se tornou como um de nós, a fim de restaurar-nos, a fim de morrer pelos nossos pecados, a fim de carregar em seu corpo toda a nossa maldição. O bebê, o menino Jesus, nasceu com esse propósito, mas ele também era o Rei dos Reis. Ele nasceu da linhagem do rei Davi. Linhagem essa na qual havia sido prometido que seria uma linhagem que duraria para sempre. Um reino que não teria fim. Jesus veio como prometido pelos profetas. As Escrituras registram isso. Jesus veio e ele se encarnou como um homem. E ele é rei. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Mas esse que nasceu também morreu. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado
que ele era o Filho de Deus. Jesus veio até esse mundo e o seu alvo era a cruz. Jesus veio até esse mundo, mas a sua jornada era o Gólgota. O Natal nos relembra disso. O Natal nos traz a perspectiva do Verbo encarnado, mas do Senhor Jesus encarnado que morre no madeiro, mas que ressuscita no poder do Espírito Santo. Espírito Santo esse que habita em meu coração e em seu coração. Poder esse que um dia tantos de nós sentiremos, no qual um dia ressuscitaremos juntamente com o nosso Senhor. Ele é o primeiro, as primícias, aquele que já vive e ressuscitou. Mas um dia ressuscitaremos também como ele assim. O Espírito Santo fez. Ele era o Filho de Deus. Paulo termina dizendo, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não é só o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, prometido, veio. O Senhor Jesus, aquele que foi parar no madeiro, ressuscitou. E ele vive, porque no poder do Espírito, assim ele foi ressuscitado. O Natal nos lembra sobre isso. O Natal nos traz a doce esperança de que o Senhor vive, de que o Senhor voltará e que nós, então, nele temos tão grande esperança. Mas ao olhar para tudo isso que ouvimos, que cantamos, precisamos ter em nosso coração as realidades e convicções bem estabelecidas. A primeira é que nós não servimos a qualquer Deus. Nós servimos a um Deus de promessas e um Deus que cumpre as suas promessas. E isso nos faz com que descansemos nele. Isso nos faz com que você, nesse Natal, tenha a convicção de que Deus lhe ama e que todas as promessas que ele prometeu serão cumpridas. E principalmente a promessa da sua vinda, que um dia iremos conhecê-lo face a face. O Filho de Deus. Um dia poderemos tocar nele, porque ele vive. E isso faz parte da esperança do Natal, porque o menino que veio continua vivendo para a glória de Deus. E isso é a mais plena demonstração do seu poder, do seu amor, da sua promessa sendo cumprida. Mas não somente isso, esse Jesus, ele veio até nós, ele conhece as nossas dores, e o Natal nos lembra sobre isso. Jesus veio até nós, ele se encarnou e ele sabe dos nossos dilemas, ele sabe o que passamos, ele sabe o que enfrentamos, ele sentiu em seu corpo. E isso faz com que nesse Natal nós tenhamos a convicção de que o Senhor sabe tudo o que passamos e lidamos. Por isso confie nele. Por isso continue a se derramar nele. Por isso tenha certeza de que quando as pessoas lhe dizem, ou você também relembra isso, o Senhor conhece as minhas dores. Isso faz com que corramos para ele sempre, na certeza de que ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Por isso ele é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso ele é o grande eu sou. E por último, o nosso Deus, ele vive, ele está entre nós, ele é rei,
Ele é Senhor. Não deixe que a correria do seu dia, não deixe que as coisas do dia a dia, as pressões do teu trabalho, da faculdade, da escola, dentro do lar, não deixe que essas realidades lhe roubem o senhorio de Cristo. Infelizmente, nessa sociedade pós-moderna, muitos salvadores têm aparecido. Inclusive, muitas vezes nós tentamos viver a vida achando que conseguimos, que alcançamos. Dizemos que amamos a Jesus, mas no fundo Ele ainda não é Senhor plenamente sobre nós. Insistimos em caminhar na contramão daquilo que dizemos que cremos. Mas que nesse Natal você possa se derramar novamente diante do Senhor, do menino Jesus, e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor. Jesus, Tu és o meu Rei. Domine a minha jornada, domine a minha vida, venha e reine sobre mim. Isso faz com que você então desfrute da mais plena, da mais profunda realidade do senhorio de Cristo. Ele é Senhor. E deixe então que o Senhor reine sobre você, porque o Natal nos lembra que Ele é Rei, e que Ele reina, e que Ele reine em nossos corações. Esse é o nosso especial de Natal, trazendo a memória, trazendo a esperança, relembrando que Jesus, Ele é perfeito, que Jesus verdadeiramente é o nosso Salvador. Há esperança no Cristo encarnado, no Cristo que vive, no Cristo que voltará. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê a todos nós um feliz Natal, que Deus, com a sua infinita graça, permita com que nós tenhamos todas essas convicções bem enraizadas e bem profundas em nossos corações. Que a doce paz do Espírito esteja sobre nós. Que o Verbo encarnado esteja bem sólido em teu coração. E que o Deus Consolador, o Deus cheio de todo o conforto, esteja plenamente sobre as nossas vidas também. Um Feliz Natal a todos. A Ele seja a honra e a glória hoje e para todo sempre. Amém.